Olá, boa tarde, glória a Deus, a paz do Senhor aos meus amigos, irmãos, a todos que têm acompanhado, que têm compartilhado, meu muito obrigado. Continue sendo um canal de bênção ao propagar, a ser um agente que divulgue a mensagem de Deus através das redes sociais, que tem sido extremamente útil para também divulgarmos a palavra de Deus. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade de compartilhar, pois tudo para a glória de Deus. Eu tenho ouvido algumas pessoas dizerem que Deus tem falado através da sua palavra, nos hospitais, nos seus lares, no trabalho. Como Paulo diz, pelo que sofro trabalhos e até prisões como malfeitor, mas a palavra de Deus ela não está presa. Então não há desculpa para não pregarmos a palavra. Seja onde você estiver, seja o meio, utilize os meios de comunicação para propagar a palavra de Deus. Eu tenho certeza que vidas estão sendo alcançadas, edificadas, transformadas, restauradas, libertas para a glória de Deus. Irmãos, é uma data muito oportuna para trazer o texto ou relacionar com aquilo que trarei nesta tarde, que está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, somente o versículo de número 44. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Eu disse que é uma data oportuna porque em meio à sociedade, mesmo aqueles que se dizem não ter religião alguma, comemoram esta data como um feriado e relacionam a Páscoa com alguns elementos utilizados como consumismo para o comércio, associando a Páscoa com o coelhinho da Páscoa ou o chocolate, lembrando que não há semelhança, não há sintonia, não há conexão alguma, muito pelo contrário, né? Até porque o coelho não bota ovo e não existe ovo de chocolate. Existe chocolate. O ovo de chocolate, na verdade, foi invenção do comércio para lucrar a cada vez mais. Mas para nós que somos servos de Deus, cristãos, nós temos a nossa referência bíblica por aquilo que verdadeiramente a luz da palavra nos mostra e nos faz fazer a cada vez menção do que a Bíblia nos traz apontamentos claros. Quando eu olho para o Evangelho de Lucas, a passagem do Getsemane, eu vejo uma descrição fenomenal. É claro que os 4 evangelhos relatam e tratam da biografia de Cristo Jesus. No entanto, Mateus, Marcos e Lucas falam de uma forma mais sistemática, mais sinfônica, uma harmonia. Por isso são considerados os evangelhos sinópticos, porque é uma sintonia entre eles. No entanto, quando olhamos a descrição do jardim do Getsemane, cada um traz uma abordagem, um ponto relevante a ser considerado. Só que a descrição de Lucas, o evangelista Lucas, como o amado cooperador de Paulo, como ele diz em suas cartas, em Timóteo, em Colossenses e em Filemão, ele faz referência de Lucas. Lucas faz uma descrição no ponto de vista, numa abordagem histórica, com elementos que ele assim coletou através de suas afirmações. No entanto, colocando as suas observações em relação a alguns tópicos concernente à sua área de formação, pois Lucas era médico e nada mais ninguém especialista, específico, mais gabaritado para fazer uma descrição tão detalhada que os outros evangelhos não diz. Nenhum dos demais evangelhos fala que Jesus suou gotas de sangue. E se nós fazermos uma abordagem acerca deste momento que Jesus está passando, ele deixa os seus discípulos orando e de repente eles dormem de extrema agonia. Jesus também estava agoniado, angustiado pelo processo que ele deveria de passar, mesmo sendo 100% Deus.
e 100% homem, ele sabia que deveria que provar, que beber deste cálice, de passar por este sofrimento a qual estava destinado, a qual estava predeterminado como um plano perfeito para a redenção de toda a humanidade. Queridos irmãos, e quando nós olhamos, Jesus está agora suando gotas de sangue. É o que o próprio evangelista Lucas ele descreve. E este fenômeno é extremamente raríssimo, é possível de acontecer. No meio da medicina é considerado como hematidrose. É um momento onde acontece, mas é extremamente raro. Isso acontece quando as veias capilares elas se estouram, elas se rompem e o sangue se mistura com as glândulas capazes, responsáveis de gerar o suor, chamadas de glândulas sudoríparas. E essa mistura do sangue leva o sangue junto com o suor pelos poros da pele. Queridos irmãos, isto, embora seja extremamente raro, é possível de acontecer, inclusive ainda nos dias de hoje. É claro que é preciso haver uma série de fatores externos e principalmente internos que provoca uma agitação em todas as emoções físicas, fisiológicas, humanas, psicológicas. E quando vemos então Jesus ali no limite de lutar ou fugir, de saber que estava passando por um princípio de extrema agonia, a qual ele ainda teria que enfrentar quando fosse direcionado ao Gólgota, ou chamado ao Monte da Caveira, que ele enfrentaria a cruz do Calvário, esta cruz que nos trouxe liberdade, esta cruz que nos trouxe salvação. Queridos irmãos, Jesus estava passando por uma reação de sentimentos de extremo pavor, de tristeza constante, de ansiedade, direcionavam o Espírito de Jesus para uns limites extremos da sua humanidade, ao ponto de Marcos dizer que a sua alma está triste até a morte. Jesus estava tomado de uma extrema tristeza até a morte. Jesus sabia agora que ele não queria, como homem, passar por essa tortura, por esse sofrimento. Imagina a dor psicológica, o abalo emocional, o abalo psicológico que Jesus teria que enfrentar. Na verdade, ele já estava sobrecarregado ao ponto de fazer uma oração a Deus. Os discípulos estavam dormindo. E ele ora ao Pai, dizendo: Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Todavia não seja feita o que eu quero, mas como tu quer. Jesus, na verdade, não queria passar como homem por aquele sofrimento, mas ele sabia que ninguém mais capaz, mais perfeito, como a pessoa responsável para cumprir o plano perfeito da salvação e entregar-se como cordeiro pascal lá na cruz do Calvário, se tornar maldição. O que era a cruz, meus irmãos? O que era a cruz? A cruz era maldição e nós estávamos destinados à cruz. Jesus estava sentindo a agonia, o peso do pecado de toda a humanidade, pois a Bíblia diz que nós somos pecadores, nós fomos gerados em pecados. Isaías disse que o que faz separação entre nós e o nosso Deus são os nossos pecados. E era necessário Jesus vir se entregar através de um sacrifício vicário em favor de toda a humanidade, como um propósito específico de Deus, como o amor incondicional, inexplicável de Deus. Quando ele diz em João capítulo 3,
versículo 16, Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na verdade, a Páscoa, ela é muito mais do que comer chocolates, embora isso não há pecado algum, mas para nós cristãos é memorarmos, é lembrarmos, é adorarmos a Jesus por tudo aquilo que ele fez, lembrando que isto há uma referência, uma origem lá no livro do Êxodo, quando após a 9ª praga que Deus envia na terra egípcia, ele agora diz que estaria trazendo a 10ª praga e era necessário matar um cordeiro ou um cabrito em prol da cada um a sua família, a não ser a família que fosse pequena, pegaria ali, se ajuntasse com seu vizinho, matasse o cordeiro que não tivesse mancha, não tivesse mácula e que fosse de 1 ano. Então assariam aquela carne do cordeiro e o seu sangue estaria estampado, eles passariam na verga no umbral, nos umbrais da porta. E à meia-noite o anjo da morte iria passar. Estaria passando, daí a origem da palavra Páscoa, que significa passagem. O anjo da morte passaria em toda a terra do Egito e haveria morte extrema de todos os primogênitos, sejam homens, sejam animais. Somente aquele que tivesse a marca do sangue do cordeiro, estaria livre, não morreria por aquela matança, por aquela mortandade terrível. E a partir daquele momento, os hebreus então comemoram, instituem a Páscoa. É claro que isto é um apontamento real do que aconteceu centenas de anos. E isto é uma tipificação do que Cristo fez em favor de toda a humanidade. Como Cordeiro Pascual, ele se entregou por nós. Jesus suou gotas de sangue, mas cumpriu o seu plano até o fim, para nos resgatar da maldição do pecado e nos dar livre acesso a Deus. Hoje você tem livre acesso a Deus. Nós fomos reconciliados através do sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Estamos aqui, irmãos, porque um dia Cristo morreu no Calvário por nós. Cristo nos reconciliou. Cristo é aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um sacrifício perfeito como esse, mesmo em agonia, ele foi até o fim para te dar vida, para te libertar, para te salvar. Em nome de Jesus, você que está afastado, você que está desviado dos caminhos do Senhor, você que ainda não conhece a Cristo, ele morreu por ti, ele deu a vida por ti lá no Calvário. Quem daria a vida por outra pessoa? Somente Deus enviando o seu Filho. Como disse Paulo em Romanos capítulo 5, versículo 8, que Deus prova o seu amor para conosco, que é a maior prova de amor, alguém morrer em favor do outro. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa tocar no teu coração, e você possa reconhecer que Jesus é o motivo de nós estarmos comemorando, de nós estarmos agradecendo. Nós fomos salvos pelo sangue de Cristo derramado no Calvário, cumprindo um plano da redenção. Seja abençoado, entregue a sua vida a Cristo. Você que está em Cristo, continua, permaneça. Permaneça, porque não esperamos Cristo, não temos Cristo somente nesta vida, porque se assim esperássemos, seríamos considerados os malditos, os piores de todos os homens. Esperarmos Cristo somente nesta vida. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus, reconheça que você precisa dele, que você é pecador, assim como eu sou. E reconheça e receba Ele como o seu Salvador, Salvador da sua vida. Eu tenho a certeza que mudanças acontecerão na sua vida. Em nome de Jesus, seja abençoado por essa palavra. Deus vai fazer mudança na sua vida. Jesus é a nossa salvação. Jesus, Ele é quem liberta. Ele é o caminho, a verdade e a vida.
Jesus, quando estava suando em agonia, ele nos viu na sua visão como Deus, que estaríamos aqui no mundo mergulhado de pecado, destruído, e ele sabia que precisaria nos resgatar. Então seja abençoado, entregue a sua vida ao Senhor, tenha uma boa tarde, e no nome de Jesus eu quero orar por você. Deus, abençoa a todos os ouvintes nesta tarde de sexta-feira. Meu Pai, eu glorifico o teu nome, eu glorifico a ti, Senhor, por enviar o teu Filho Jesus. Muito obrigado pelo sacrifício expiatório. Muito obrigado, Jesus, por entregar em favor de toda a humanidade, nós que estamos aqui te servindo. Abençoa dentro dos lares as famílias. Ó Pai, contempla a vida de mães, de pais, de pessoas que têm orado por salvações, por libertações. E no nome de Jesus, Deus, faz a tua obra, visita os hospitais, visita os lares, meu Deus, aonde alguém necessitado, Deus, de salvação e de libertação, entra para fazer uma obra maravilhosa, Pai. Que esta mensagem toque os corações, em nome de Jesus, seja abençoado e fique na paz do Senhor, em nome de Jesus.